Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres, diretamente aqui do Estúdio Alena. Meu nome é Juliana Torres, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu sou Evelyn de Home, psicoterapeuta clínica e especialista em sexualidade. E estamos com uma convidada incrível. Se apresenta pra gente, meu amor. Prazer, eu sou Ciane Mello, eu sou escritora, jornalista, doutora em comunicação. Olha aí, gente, muita coisa para perguntar. Lembrando que a gente vai falar justamente sobre contos eróticos, né, Juliana? É verdade, é muito comum que eu indique, os contos eróticos, a literatura erótica para as pacientes, a Evelyn também. E eu conheci a Ciane num evento recente e eu pensei, cara, essa mulher tem que estar lá com a gente para trazer, o conteúdo dela, que é incrível. Ela trouxe também um pouquinho da obra dela para dar uma pitadinha aí, deixar um gostinho de quero mais. Conosco, né? Com muita generosidade, inclusive, gente, porque realmente quando a gente prepara um trabalho pra gente e ela apresentando é de generosidade mesmo. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, o que que te inspirou pra estar nesse lugar, o que te levou para os contos eróticos. Então, acho que antes de ser uma escritora de contos eróticos, eu fui uma leitora, desses contos. Então, acho que desde muito cedo eu tinha uma curiosidade de saber por que histórias são essas que se contam, que tem o sexo no meio, que histórias são possíveis, com esse personagem fazendo parte das relações. E aí, eu acho que quando eu tava no meu mestrado, já deve ter uns bons 10 anos, eu mergulhei ainda mais nos clássicos eróticos e eu comecei a perceber que o que tava ali, apesar de ser super atrativo pra mim, trazia muito mais uma visão masculina, né? Sim. Era o homem... Normalmente, as personagens principais são mulheres, mas são mulheres escritas por homens. Uhum. E isso é muito evidente. Assim, você vai ler e você vai falar assim... Sim. Não foi uma mulher que escreveu. É como o pornô, na verdade, né? Porque o pornô, ele é basicamente falocêntrico mesmo. A mulher ali é um personagem realmente principal, aspas, mas ela está centralizada no homem, né? O centro dela é o homem, né? Sim, então se pensa muito o desejo da mulher nesse lugar, né? Como algo que está a serviço do desejo masculino. Então eu li histórias em que as mulheres passavam... tinha descrição, né? A personagem ia descrever, um homem maravilhoso, belíssimo. E aí chegava um determinado momento que ela tava elogiando as bolas do cara. Eu falei, nossa, eu nunca vi nenhuma elogiar o saco de ninguém. Uma colega minha disse assim, amor, tu nem sabe, gente, as bolas dele eram maravilhosas. Não, gente, a gente não conversa assim não, viu? Dependendo da linguagem do erótico, então era assim, belos sacos escrotais, e aí você fica assim, não, realmente não foi uma mulher que escreveu. Mas era, gente, era menorzinho, era mais compactozinho, era uma bolinha pequena, não tava murcho, como é que é um belo saco escrotal? Né? Não é enrugado, é lisinho, tem botox. Mas então, nesse processo de ler, essas histórias, eu comecei a ficar com vontade de me aventurar nessas escritas. E no começo, tudo que eu escrevia parecia muito falso. Parecia que não era eu escrevendo. Eu estava tentando imitar algo que eu estava lendo, né? Sim. Então, eu comecei a fazer outras leituras também, que confluíram nesse momento, de livros que tinham uma linguagem mais oral, assim, como se você estivesse falando com alguém, né? A pessoa escrevia como se estivesse contando uma história para um amigo. Sim. E aí eu falei, e se eu tentasse isso? Se eu tentasse escrever uma mulher que ela tá como se ela estivesse confidenciando alguma coisa para as amigas dela, né? E contando um pouco dessas relações. Como seria? E aí eu acho que eu encontrei essa voz, né? Foi uma personagem que é a personagem do meu livro, meu primeiro romance, que é o Digo Te Amo pra Todos que Me Fodem Bem. E a personagem... Maravilhoso nome. E a personagem principal é a Vanessa. Então, nessa época, eu ainda não tinha uma ideia de livro. A Vanessa surgiu antes, ela foi essa voz que eu falei assim, eu quero começar a construir a voz dessa mulher que conta essas histórias. Sim. E ela vai ter um sotaque, assim, ela vai ter um sotaque maranhense justamente porque eu quero que ela seja... Eu me senti muito próximo dela para dar essa verdade para essa personagem. Então, eu comecei assim. E aí, ao longo dessa jornada de escrita, acho que eu já tive que me desafiar de várias formas, porque
a Vanessa, como eu disse, era algo que estava muito próximo de mim, né? Então, ela falava do sexo de uma forma muito direta, às vezes um pouco ranzinza, assim, o sexo não é essa maravilha. Mas eu percebo que também nos contos eróticos tem o outro lado, né? Que as mulheres querem sonhar com relações perfeitas, relações fáceis, com CEOs poderosos. Que é o que a gente vê muito, né? Tanto no visual, quando a gente fala de literatura erótica em escrita, quanto também séries, filmes, nesse modelo, né? De ter o poder, né? O homem que é poderoso, o CEO... Tem a secretária, né? A gente tem dois principais que a maioria das pessoas, com certeza, que estão assistindo o nosso Intimamente Pod hoje, tem, né? Que é o 360, que é literalmente, assim, um cara rico, mas que ele literalmente sequestra a mulher, né? Ele sequestra ela e tem 360 dias para ela se apaixonar por ele, que basicamente é uma síndrome de Estocolmo, que, né, não vamos necessariamente entrar nessa seara, mas o outro é aquele 50 tons de cinza, que a gente já tem aí 3 versões, todas muito ruins, inclusive, né? Para quem realmente tá querendo ser introduzida nos conteúdos eróticos, assim, basicamente assina um contrato aqui, diz que eu posso te bater o quanto eu quiser, você não vai poder contar para ninguém depois. Sim. E aí ela se apaixona por esse homem e supostamente esse homem se apaixona por ela em função dela ser uma pessoa um pouco mais, aspas, rebelde do que as outras foram. E aí a gente meio que romantiza essa ideia do homem rico, poderoso, que pode fazer o que quiser com você, porque ele não vai fazer isso em cárcere privado na favela, ele vai fazer isso na mansão, onde você vai comer caviar enquanto apanha. Então, assim, gente, você acaba inevitavelmente romantizando o erótico agressivo, não necessariamente pornô, mas com essa pegada onde a mulher realmente vai submeter pelaquilo que vai ser oferecido para ela. Né? E isso é uma pegada muito negativa, vem muito do machismo, de uma construção assim, histórica muito antiga. Sim. Eu particularmente também não gosto desse tipo de abordagem, né? Eu acho o erotismo muito pobre, pra falar a verdade, porque ele não é criativo, ele não cria nada, né? Ele tá usando os mesmos símbolos que a gente vê no nosso mundo o tempo todo, que é o poder, o dinheiro. Por exemplo, eu fui assistir o filme 50 Tons de Cinza, e aí eu fiquei um pouco chocada, porque as maiores cenas são cenas em helicóptero. Ele tem umas 2 cenas de voo que são longuíssimas, assim, se duvidar, elas ganham o mesmo tempo que as cenas de sexo. Então você vê que o apelo daquela história tá muito mais nesse poder, né? Nessa ostentação, do que na questão mesmo da libido e de como você tá se sentindo nas relações. Mas a gente também, no erótico, a gente aprende que a gente não pode julgar o desejo de ninguém. Então, o 50 Tons de Cinza, para várias mulheres, ele foi um ponto de partida, né? Um lugar de libertação. Para elas começarem a pensar esse desejo, para ter curiosidade sobre outras coisas. Então, para muita gente, ele apresentou o BDSM. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas é bondade, disciplina, sadomasoquismo. Isso. Então, uma prática, assim, vamos falar, né, menos convencional de desejo, mas que, enfim, tem seus adeptos, é muito legítimo, né? As pessoas que tentam praticar com ética, e o 50 Tons de Cinza deu abertura para as pessoas começarem a discutir isso, né? Começarem a discutir fetiches. Apesar de uma abordagem pobre, mas ele pôde ter alguns frutos positivos, né? De despertar curiosidade e criação entre os leitores. E falando de processo criativo, como que você costuma escrever? Você tem algum ritual? Como que você se sente assim? Hoje eu tô inspirada para sentar. De onde que vem? Sim. Nossa, eu acho um pouco difícil, assim, a literatura erótica, porque ela é algo que afeta a gente, afeta fisicamente, né? Então, se você lê um livro erótico, o que é muito constrangedor de falar isso, ainda mais num podcast sabendo que eu estou sendo filmada, mas assim, se for uma boa história, você provavelmente vai ficar um pouco molhada. Sim. Então, é uma literatura que ela te
ela te convida, né? Você precisa ter esse engajamento físico, você precisa se entregar também fisicamente. Sim. Nem toda literatura te exige isso. Então, assim, você precisa ter um momento. Pra escrita, talvez um pouco menos, porque assim, eu não fico excitada pensando nas histórias que eu escrevo, raramente, né? Mas a inspiração vem de coisas, às vezes, muito banais. No começo, quando eu comecei com a Vanessa era meio que uma cartela de bingo, assim, de coisas que eu ouvia de amigas, de histórias comuns entre mulheres. Tentando encaixar. Então eu pensava assim, primeira vez, isso é um tema importante para as mulheres falarem, ou gozar ou não gozar com oral, ou ter alguma questão com o corpo e talvez isso na hora fazer ela se sentir insegura, né? Até, assim, fazer sexo menstruada. Então eu anotava coisas isso assim. É legal porque tu traz a realidade pra usar como inspiração da construção, né, da história. Sim, a ideia com ela era muito compartilhar experiências que possivelmente mais mulheres também já tinham experimentado, ou que fazia parte da nossa vida. E eu até me surpreendo, porque tem leitores, homens, que também se identificam, falando, nossa, isso acontece comigo. Eu também, às vezes, estou lá transando e eu começo a pensar, será que eu tô bonito nessa posição? Será que a posição me favorece? Isso. Então, é muito legal quando extrapola, assim, até do que eu imaginava que as pessoas poderiam se identificar, elas se identificam. Mas mais recentemente, assim, depois que eu parei de trabalhar com essa personagem, que é a Vanessa, acho que se tornou um pouco desafiador pra mim. Por exemplo, na pandemia, eu fui contratada por um site pra escrever alguns contos eróticos. Foi a primeira vez que falaram assim, olha, vou te pagar pra tu escrever umas histórias pra mim. E eu fiquei assim, putz, eu não posso dizer não, né? Eu tenho que topar. Mas eu tava na pandemia, a minha própria libido estava assim, inexistente, né? Não tava pensando nisso. E eu falei assim, mas vamos lá, né? Eu sou escritora, a inspiração vai ter que ter, eu tenho que criar. Criar eu sei. E aí a inspiração vinha de uns lugares muito mais, acho que menos óbvios, sabe? Assim, eu também voltava a escutar as pessoas. Eu acho que o primeiro exercício é ouvir o que motiva as pessoas ou não. Então, por exemplo, uma vez eu tava numa conversa com algumas amigas e eu percebi que a ideia de um homem vestido de calcinha era excitante para muitas delas. E aí eu fiquei, nossa, que curioso, eu nunca parei pra pensar nisso. Então, eu vou escrever um conto em que um homem veste uma calcinha e essa é a principal cena da minha história. E aí, a partir disso, de uma imagem, né, eu pego uma imagem, eu quero essa imagem. E aí eu vou desenrolando alguma historinha, né, que combine com o meu estilo e que tenha, no fim, que apresente aquela imagem ali de uma forma que faça sentido para as pessoas. Entendi. Tu falou do teu estilo. Qual seria mais... porque dentro da literatura erótica deve ter também os segmentos, né? Não, o que eu falo quando eu me refiro ao meu estilo é assim, é muito direto e realista. Porque, por exemplo, entre as pessoas que escrevem de erotismo, como a gente falou, né, que tem esses CEOs e tal, por exemplo, tem uma vertente muito forte de fantasia. Então, que é tipo, é um tritão. Eu vou me apaixonar por um tritão, eu vou me apaixonar por um lobisomem. Inclusive, essa semana eu tava conversando com uma paciente sobre isso, ela me contando sobre algumas culturas, né, de outros países, de que eles trazem os personagens históricos ou até animais mesmo para representar, né, como se fosse essa figura de representação que gera, né, aquele desejo. E eu acredito que na hora da tua escrita, né, deve ter uma linha muito tênue do que é erótico e do que tu pode gerar seja de algum gatilho ou algo relacionado a essas questões da própria pornografia, né, que a gente estava falando, que infelizmente tem alguns pontos que a gente observa que pode ser prejudicial na saúde feminina, e tu vem com a ideia de ser essa representatividade justamente para quebrar um pouco desse machismo que está muito voltado para a visão somente do homem, né? Mas da mulher conseguir trabalhar várias áreas.
né, da sua sexualidade, independente de qual é a sua fantasia, como tu mesma falou, né? Sobre o olhar o homem de calcinha, e cada pessoa realmente deve ser muito particular. E como que na verdade nem como, mas muitos momentos tu deve observar isso, né? Tu deve parar, reanalisar. Tem algum exemplo? Já aconteceu contigo? De parar e dizer assim, não, eu acho que aqui eu não devo seguir nessa linha. Nossa, essa é uma... Eu tenho muita coisa para falar sobre essa pergunta. Assim, eu acho que uma coisa que eu coloquei para mim quando eu comecei a criar esses contos é que eu realmente tinha que ter uma postura ética, né? Que eu queria adotar uma postura na minha escrita. Não que eu exija isso de todos os escritores, mas, por exemplo, algumas coisas que eu não gostaria de nunca retratar. Uma mulher bêbada, tendo relações sexuais não consensuais, por exemplo. Então, a questão das minhas personagens, elas não vão beber? Elas vão beber, isso talvez faça parte da nossa cultura, mas de sempre pensar em construir essas cenas de uma forma em que não passe uma mensagem, né, que eu não gostaria. Faça isso. Né? Ou de imposição. Ou de que é muito legal, você tá bêbada, quase sem consciência e tá transando feito louca. Não, assim, isso não faz sentido para as personagens que eu construo. Por exemplo, no erótico tem muito pouco, vamos parar e botar uma camisinha. E aí a primeira vez tanto que eu escrevi um conto erótico não tinha isso. Era um sexo no banheiro de uma festa e não tinha camisinha. Sim. E aí uma amiga minha falou assim, pô, não tem camisinha? E aí eu fiquei assim, mas tipo, literariamente é meio não chato, é tão né? interessante. Parar a narrativa. Quebrar, eu vou parar o fluxo da história pra botar uma camisinha, mas aí depois eu pensei, putz, mas isso é o tipo de coisa que não vai poder faltar nas minhas histórias. Talvez quando não tiver uma camisinha, tem que ter fazer sentido naquela história. Mas sempre que puder, por que não? Por que não eu reinventar o ritmo? Mas porque na nossa vida real a gente para, né? O ritmo também para. A gente Deveríamos. Fala, não, beleza. Deveríamos parar, né? A grande questão é que geralmente as pessoas não param. Não param, né? As pessoas, elas vão para esse lugar e talvez trazer na literatura a dinâmica, e aí isso serve para literatura, serve para os filmes, serve para novela, serve para tudo que diz a respeito da sexualidade, a gente começar a naturalizar autocuidado. Sim. Sabe? Aí assim, o que naturaliza autocuidado? É eu não pensar que eu vou usar a camisinha só para não engravidar, né? É eu pensar, eu não vou fazer um sexo oral sem proteção com uma pessoa desconhecida na baladinha, porque eu tava doida, porque não sei o quê. Sim. Não, a gente precisa naturalizar essa pausa, esse lugar que vai literalmente de encontro, ou seja, contra você ser apenas impulsivo pelo desejo. O desejo é bom, é maravilhoso, ninguém está dizendo de maneira nenhuma o contrário, mas o desejo responsável, gente, é tão legal, sabe? Assim, você não ter uma primeira dinâmica sexual ou a 10ª que seja, e daquele momento em diante você ter uma IST, você ter um problema de saúde mais severo, mas geralmente a gente não naturaliza isso, porque aprendemos a partir do pornô, infelizmente, e o homem vem do pornô e o homem ensina para a mulher do pornô, e às vezes a mulher vai pro pornô e aprende com o pornô também, e a gente fica todo perdido, não fazendo as coisas que deveria fazer. E o interessante disso é justamente conectar a forma de que a pessoa pode sim introduzir esses cuidados, né? De uma maneira que ela não vá perder esse ritmo. Excitação. Naturalizar justamente o autocuidado, né? E fazer com que a pessoa entenda através da literatura que realmente é algo que é importante, além de que ela vai conseguir se conectar. Sim. Porque geralmente não se vê mesmo isso, essas pausas, né? E na verdade, quando a gente tá se relacionando na vida real, raramente a gente tem um sexo cinematográfico. O sexo tem sempre essas pausas. Ai, peraí, a calça tá apertada, tá demorando pra sair. Ou então, tipo, não, agora bota a camisinha. Ai, cadê o lubrificante? Então, tem essas pausas, tem um corte de clímax, né? Sim, mas tem... Sim. E ao mesmo tempo é bom, assim, a gente vive com isso, a gente lida com essas coisas, a gente continua se relacionando e tendo prazer desse jeito. Então, por que não, né? Por que não colocar isso pra literatura, pra uma literatura que tem uma função também de
talvez, se não de ser estimulante, pelo menos de dar ideias e te permitir criar. Então, isso é algo que eu queria colocar nessa literatura. Mas, em relação a essa diferença entre pornografia e erotismo, vou falar uma coisa polêmica aqui pra vocês. Pra galera que estuda literatura erótica, não existe diferença. Erotismo é pornografia também, né? Sim, sim. Então, não é porque um é dito com palavras mais bonitas ou tem um valor estético maior. Essa é toda uma discussão muito grande, muito profunda, de tipo, quem vai definir o que é esteticamente melhor ou não, né? Então, tem todas essas discussões aí na galera que pira com essa teoria. Que legal trazer isso, porque a gente não tem... a gente que eu falo, quem não é da área, né? De quem tá lá na escrita, de que tem essas discussões e justamente para tentar quebrar, eu acredito que até ressignificar do que seria, talvez trazendo a palavra pornografia, né? Grafia, sei lá, de conteúdos que são mais eróticos e de fazer com que, eu acho que realmente a palavra é ressignificação, de ter uma nova visão, uma nova perspectiva através daquilo, né? De fazer com que veja como mais saudável, algo que é importante, né? Para estímulo da libido, né? Sim, e assim, falando francamente, tem várias feministas que são absolutamente contra a pornografia, que veem a pornografia como esse lugar de exploração da mulher, de submissão da mulher, que tem vários estereótipos e papéis que são muito pejorativos. Porém, a gente também tem do outro lado mulheres que falam assim, não, a gente precisa ocupar a pornografia também, sabe? A gente precisa se apropriar disso de uma outra forma, porque talvez assim a gente consiga mudar mais do que, tipo, isso não serve, isso é um lixo, acabou. Sim, encerrar, mas não, entrar, né? Entrar e tentar mudar ali por dentro. Mas em geral, não tem uma diferença tão grande, né? Tipo, o que é pornográfico, o que é erótico. O que a gente sabe é que tem coisa que a gente vai assistir, né? Alguns filmes pornográficos que a gente vai assistir e a gente vai pensar assim, nossa, isso é horrível, tipo, isso não serve pra mim. Eu acho que talvez um parâmetro para as pessoas é mulheres que estejam procurando fontes pra construir a sua libido, como a gente estava falando. Que elas avaliem assim, o que isso que eu tô consumindo, isso me permite criar alguma coisa, isso me permite imaginar alguma coisa, porque eu acho que o erotismo ou pornografia, essa é a função dele. Se ele tá te permitindo criar, tá ótimo. Mas se ele tá sendo ali um fim, um negócio esvaziado, que não traz nenhuma pulsão criativa, não serve. Então... E eu acho que é interessante, inclusive, juntar, na minha visão, né, conhecimento de percepção, né, conhecimento de pessoas que trabalham e entendem sobre a sexualidade de uma visão de saúde, junto com essa parte da criatividade, os escritores, até para conseguir entender o que deveria funcionar mais para aquele público, porque o que acontece muito na pornografia é a dessensibilização. Então, no caso de, por exemplo, homens que têm ejaculação precoce. O que acontece é que, como o foco ele está sempre muito na ejaculação, então a tendência é com que eles consigam, que eles assistam cada vez mais aqueles conteúdos e façam com que eles tenham o orgasmo cada vez mais rápido e esquece que tem que ter aquele platô de excitação. Então o foco está no orgasmo e não no platô de excitação. Então ele vai consumindo nisso, que consome um dia um tipo, né, um conteúdo, aí no outro dia é um outro, que já é um pouco mais intenso ou um pouco mais diferente, né, seguindo uma linha diferente daquilo que ele tinha visto no dia anterior, e por aí vai. E aí chega num ponto que pode chegar até ao que é mais criminoso, né? Como é que tu já até escreveu sobre isso, né, Evelyn? Isso. Como que chama? Os transtornos parafílicos. Isso, as Porque, parafilias. na verdade, os transtornos parafílicos, elas são esse lugar onde a sexualidade ela já não é mais permitida pelo outro, né? Ela independe da permissão do outro. E assim, a gente vê muitos conteúdos que eles vão para esse lugar do... eu
me aproximo da pessoa, a pessoa quer, eu também quero e a gente faz, né? Mas muito desse conteúdo também, que a gente vai ver em vídeos e tudo mais, é esse lugar assim, a mulher está dormindo e eu vou lá, a assedio e a pego e a coloco num repertório de sexo, e aí nesse sentido não consensual, e aí a gente vai alimentando. A gente precisa lembrar que tudo que é alimentado para o nosso cérebro é alimentado para as nossas dinâmicas vivenciais. Então, se eu estou consumindo conteúdos ali do BDSM hardcore, né, que é justamente o que a gente estava falando sobre, que inclui a amarração, o bondagismo, a submissão. Quando a gente vai para esse lugar de eu vou fazer isso aqui com você, tal, você vai ter a palavra de segurança, a gente vai fazer dessa forma, você, no momento que você não se sentir confortável com tal coisa, a gente vai parar aqui, e esse é, no caso, o BDSM, que é ok, tá? Quer vivenciar isso, sua parceira tá de acordo, vocês ali entrarem em acordo, tem a palavrinha de segurança que vai dizer claramente, olha, até aqui eu já não tô mais me sentindo muito confortável, o personagem aqui que eu tô já não tá sendo legal pra mim, tá me gerando certas coisas, é o momento de você, né, dar uma diminuída no ritmo, então parar realmente totalmente, ver o que tá acontecendo, mas o nosso cérebro, ele é alimentado por tudo. Tem um negócio assim, uma frase que pra mim é fundamental, assim, nessa perspectiva, tudo aquilo que a gente diz pro cérebro repetidamente, ele diz sim. Então, se eu começo a me alimentar de determinados conteúdos que vão para esse lugar da exploração, e não só disso, mas também, aí a gente vai, mas Evelyn, a pessoa que vai ali e faz uma coisa forçada com outra, ele foi necessariamente alimentado do conteúdo que ele consumiu, não só e não exclusivamente, pode vir de outras referências. Mas quando a gente vai, por exemplo, para esse tipo de conteúdo, o cérebro vai te sensibilizando mesmo. Então aquilo que antes, é como, gente, muitas pessoas bebem álcool e assim, bebem diariamente ou bebem um pouquinho, o que vai acontecendo? Aquele copinho ali já não vai mais fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que praticamente não bebo nada. Então, no dia que, em algum momento, eu bebo uma taça de vinho, aquilo ali já é o suficiente para mim, para ter um pouco de alteração. Mas se eu bebesse todos os dias, sempre, a alteração seria bem menor e cada vez menor, a ponto de quase não sentir nada. Como tu vê nessa perspectiva? Porque, assim, para mim, quando eu inclusive sugiro para as minhas pacientes trabalharem as questões da libido através de conteúdos eróticos, geralmente tem uma resistência muito grande, sabe? Geralmente as pessoas pensam, não sei o que, eu não leio essas coisas, eu não gosto, muita gente fala isso. Nunca leu na vida, não gosto, né? Então, assim, a gente precisa lembrar, e era o que a gente estava falando até antes, as pessoas pensam que a libido é um lugar que vai ser acessado involuntariamente. A libido é um lugar que pode vir involuntariamente, se você está no seu dia a dia assim, mas se você prestar atenção, não veio tão involuntariamente, veio por um pensamento, um sentimento, uma coisa que você viu, e aí, Evelyn, eu tô com minha libido baixa. O que você traz para dentro da sua vida de erótico, de excitante, de interessante, de que alimente a nossa imaginação? E, poxa, nós mulheres temos uma mente tão complexa, né? Que precisa tanto de imaginação. E a gente tira um pouco esse lugar da imaginação, vai um pouco desse lugar de, se eu tiver fazendo tal coisa, eu tenho que estar hiperconcentrado naquilo ali. É a hiperconcentração que às vezes impede a gente de ter um orgasmo, né? É o excesso, ao invés da gente ir para a imaginação. Como tu vê o papel da imaginação nessa construção dessa libido, dessa mulher que está um pouco travada aí, com medo de um monte de coisa? Bom, eu não sou especialista como vocês nisso, então meus pitacos aqui, né? Eu acho essencial, eu acho que nós mulheres, né, precisamos nos tornar muito sujeitos do nosso desejo, assim, que como eu estava falando, a gente às vezes tem uma concepção de tipo, eu não sou essa mulher fogosa, eu não tenho muita libido, mas é normal, né? Mulher nem sempre tem. A gente encontra... Mulher nem gosta, quem gosta é homem. A gente encontra algumas poucas, a gente sempre tem uma amiga, assim, que você olha e fala assim, meu Deus, essa mulher gosta, mas eu não sou assim, tipo, eu sou diferente. Então, é legal que a gente se permita ter curiosidade, né? Ir atrás. Às vezes a gente vai ler, vai encontrar, vai ver coisas, né? Que a gente não vai gostar. Eu, por exemplo, lendo literatura erótica, eu leio muita coisa assim que tá muito longe do meu desejo. Mas eu só descubro isso
Lendo. Eu só descubro isso vendo, tendo acesso a essas coisas. Então, perfeito. Eu acho que na maior parte do tempo, nós mulheres não nos permitimos nem pensar assim, o meu desejo não tá aqui, mas onde ele tá? Assim, o que eu posso olhar? O que eu posso ver, o que eu posso descobrir, né, sobre esse campo aí, completamente ainda a ser descoberto para mim. Uhum. E eu acho que hoje, uma coisa que tu me falaste que eu achei muito interessante, do excesso. Antigamente, acho que o erótico, ele era muito focado no excesso. A literatura erótica clássica, ela é punk, ela é, tipo, muito hardcore. Eu acho que ela é pior do que o pornô que a gente olha produzido, porque tá ali no campo da imaginação. Então, não tem limite. Então, os clássicos são excelentes, são muito bem escritos, mas eles são muito, muito pesados. Sim. E faz sentido numa época em que o homem era dito não, né? Tudo era proibido para esse corpo, né? Se a gente for pegar lá Foucault falando lá do poder e esse poder disciplinar, que é um poder do não faça isso, né? E a gente agora tá no momento que é o momento do sim, você pode, você é insuperável, você pode ser o que você quiser, faça. Então é tipo assim, não tem limite pro prazer, você precisa ter prazer o tempo todo. Assim, quando você puder, você tem que estar tendo prazer, você tem que estar curtindo. Você é uma mulher solteira? Não, você não tá na balada. Tipo, você não tá dando pra 3 caras por semana, ou tipo, você não tem PA. Poxa, que droga. Então... Não tá vivendo direito. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente tá nessa coisa de não conheço meu desejo, a gente se sente quase obrigado a engajar em práticas de prazer, né? A gente tá procurando o prazer. E ao mesmo... eu penso até às vezes que o erótico talvez esteja longe dessa... Às vezes se afasta do sexo até. Porque o sexo talvez tenha ficado esvaziado nessa questão desse imperativo do prazer. Então, eu gosto de pensar o erotismo hoje como... talvez um lugar pra você ficar excitada e não fazer nada. Assim, eu acho que seria talvez um exercício bom pros homens, assim. Fica de pau duro e só. Não precisa ir até o fim. Inclusive, Sani, um dos exercícios para quando a paciente chega com a ausência do orgasmo na fisioterapia, fala assim, Juliana, eu não tô conseguindo atingir o orgasmo. É uma das primeiras coisas que eu falo. Se estiver chegando, não deixe ele chegar. O exercício é justamente usufruir do processo. É começar a usufruir desse processo. E eu acredito que quando a gente estava falando sobre as pausas, sobre esses pontos assim, de que a pessoa tem que parar para colocar o preservativo, né, como você falou, de tentar ressignificar, de tentar usufruir mesmo daquele momento e saber que o orgasmo, quando ele chegar, ele vai vir com uma resposta positiva, obviamente, como uma cascada de liberação aí de hormônios, e fazer com que a pessoa se sinta satisfeita, mas conseguir encaixar, entender aquele processo que é justamente para ter esse platô, conectando com aquilo que eu tinha falado antes, né? Então, assim, o homem, falando em relação a gênero, de que ele foi muito mais estimulado a ter um orgasmo que é um pouco mais demorado, porque ele tem que usufruir da relação, e a mulher tem que chegar a ter o orgasmo mais rápido. Então, é como se fosse aquele sexo mais preguiçoso para a mulher, porque tem que estimular o clitóris, tudo tem que ser rapidinho, porque o foco está sempre na penetração, né? E uma das coisas também que eu falo bastante para as pacientes é que, independente dos seus valores e das suas crenças, elas podem ler ou assistir e enxergar o personagem e deixar com que o corpo responda fisicamente aquilo que a história está causando e não se colocar naqueles bloqueios, naquelas limitações de acordo com os seus valores pessoais necessariamente. Então, por exemplo, uma literatura que, mesmo que sejam mulheres heterossexuais, que vejam literatura, que muitas falam sobre isso, inclusive vários pacientes falam, Juliana, eu tenho muita libido, muito desejo assistindo ou lendo contos entre mulheres. Inclusive nessa mesma linha, nessa mesma pegada. Tu já tem obras escritas pensando na diversidade sexual ou pensa em escrever também?
Sim, eu já ensaiei algumas coisas. Quando eu escrevi o Digo Te Amo, a Vanessa, ela era uma personagem hétero, completamente hétero, assim. Tem até uma brincadeira no livro, que era pra ser uma brincadeira, mas isso pegou um pouco mal, assim, com algumas pessoas, que tem uma amiga dela que é bi, e que meio que chega um momento que parece que pode rolar alguma coisa entre elas e não rola. E isso pra mim era importante porque eu vinha de uma leitura do erótico em que se tem uma mulher e aparece outra, obviamente vai virar um trisal, né? Porque sempre tem um cara no meio, vai virar uma homenagem, assim. Juntou duas mulheres, opa, homenagem. Pronto, e aí eu ficava assim, não, mas isso não é óbvio. Não é toda mulher que vai, tipo... Nossa, surgiu a oportunidade de, tipo, tô aqui transando. Surgiu uma oportunidade, chegou outra mulher, vamos lá. Vamos. Então, aí eu falei assim, não, a minha personagem vai ser essa personagem que vai barrar. Vai barrar isso. Não vai ter uma suruba no meu livro. E aí... Para algumas pessoas foi frustrante, para algumas mulheres sáficas, né? Vou usar sáficas porque não necessariamente lésbicas, mas talvez bi, elas se sentiram um pouco frustradas, tipo, pô, mas isso reforça o estereótipo de uma mulher hétero que não sei o que. Aí eu falei, não, mas desculpa, mas realmente, no caso da Vanessa, ela é hétero. Gente, mas existem mulheres héteros, gente. Ela realmente... Nem toda mulher tá aí disposta pra homenagem, não, gente. Assim como nem toda mulher tá disposta pra um homem, assim como nem toda mulher tá disposta só para uma mulher. Então, assim, a gente precisa entender que existem, sim, pessoas que vão... E aí, essa ideia da mulher que não restringe também é uma ideia que está muito vinculada a um senso muito equivocado também, né? A mulher que não diz não pra nada. Ah, não, tô casada aqui, meu marido disse que o sonho dele é fazer uma homenagem, então eu vou aceitar. Não tenho atração nenhuma por mulheres, não me sinto confortável com mulheres me tocando, não quero uma mulher me beijando, mas vou lá aceitar porque meu marido aqui tá pedindo, e se eu não fizer, outra vai fazer, e assim por diante, né? E aí que tá as ciladas do ser humano, né? Porque isso pra gente é uma ideia de libertação, de ser uma mulher livre, né? Uma mulher que tá disposta a tentar coisas novas, mas ao mesmo tempo a gente também precisa ser livre pra dizer não pra liberdade, né? Falar assim, não, essa liberdade aqui... Então, a minha liberdade está em dizer não, porque eu não quero, né? E tá tudo certo também. Nem todo mundo precisa dizer sim pra tudo. A gente tem que ter liberdade pro não também. Sim, verdade. E, Ciane, tu trouxe as tuas obras, né? Trouxe alguns exemplos. Traz um pouquinho pra gente, conta um pouquinho o que tu trouxe de material. Tá certo. Gente, eu trouxe algumas coisas aqui porque as meninas perguntassem, eu poderia compartilhar com vocês, né, alguns escritos mais atuais, mas eu trouxe o meu livro, Digo Te Amo pra Todos que Me Fodem Bem, é o meu primeiro livro, ele foi lançado em 2019 pela Quintal Edições, uma editora lá de Minas Gerais, e eu, inclusive, parêntese, vou lançar um livro esse ano, eu vou lançar de forma independente. Em breve terei datas, novidade lá. Em breve terei datas, mas esse livro é muito importante pra mim, porque é todo esse meu caminho experimentando com essa personagem. Acho que hoje a minha escrita no erotismo tá muito mais pra esse lado de... E dar um passo atrás, assim, do excesso, ser personagens que estão refletindo sobre o prazer de uma outra forma, não tão explícita e sexual, mas a Vanessa ainda tá ainda é um momento anterior, mas que eu acho que tem muito valor, que é essa ideia de compartilhar com mulheres, principalmente, coisas que muitas de nós devemos passar nas nossas vidas, né, nossas experiências sexuais. Vocês querem que eu leia? Sim, com certeza. Com certeza. Gente, eu vou ler o primeiro capítulo, ele é bem curtinho. Só pra vocês saberem um pouco qual é o tom dessa personagem. E me desculpa se eu cometer algum erro de leitura. Faz muito tempo que eu não leio o meu livro. Então, vamos lá. Capítulo 1 começa com o João. Não podia acreditar no que estava acontecendo e nem segurar o sorriso a cada nova mensagem que chegava. Eu estava na minha, me acostumando com os dias de tédio, quando pipocou uma mensagem dele no meu Facebook. Devia fazer uma década que a gente se esbarrava nos rolês. Dessas coisas que acontecem quando se mora em cidade pequena e se é classe média num estado fudido como o Maranhão. Mas nunca rolou muita interação. A gente tinha se falado por uns 5 minutos uma vez e eu, ou ele, não lembro, tinha aproveitado a deixa para já enviar convites de amizade nas redes
redes sociais. Só que nada tinha acontecido até aquele dia. Finalmente, alguma coisa ia acontecer em 2016. João veio puxar assunto sobre um dos meus poemas eróticos e eu, mesmo que receosa, putz, o que será que ele acha disso? Agarrei a oportunidade para engrenar uma conversa longa. O papo estava fluindo bem e eu conseguia adivinhar, do outro lado da tela, ele calculando cada palavra para chegar aonde queria, falar putaria. Quando percebo que os caras estão querendo isso, sempre fico meio aflita me perguntando se esse é algum tipo de pré-entrevista para saber se a transa promete. E entrevistas me deixam aflita. Mais do que falar sobre sexo, preferia ter data, hora e lugar agendados com ele para os próximos dias. Mas também não queria perder a chance de continuar interagindo. Então aceitei entrar na onda e, para ser sincera, tava vibrando de excitação até ele mandar essa. Quando a gente se encontrar, eu quero que você dance pra mim. Deu merda, meu cérebro apitou. Eu vou estar deitado e quero você nua dançando em cima de mim. Ferrou. Passei uns 5 minutos paralisada, criando imagens mentais e avaliando todos os cenários possíveis. Por um lado, achava bacana que ele quisesse me ver de baixo pra cima. Ele deve ser um bundista, como o Zanato, comemorei. Gostava de caras tarados em bunda. Não porque minha bunda fosse incrível, na real, era bem mediana. Quer dizer, não sei quais os critérios de avaliação de bunda. Devem ser meio subjetivos e tudo, mas minha bunda era pequena e tinha celulites e estrias, com certeza isso devia tirar uns pontos. De toda forma, era uma bunda honesta, com formato legal, e na minha opinião, era mais divertida que os meus peitos. Imaginei-o me olhando naquela posição. Daí pra sentar na cara é um pulo, avaliei isso, eu definitivamente vou gostar de fazer. Quando começava a me animar com a perspectiva, sua frase voltava à minha cabeça. Quando a gente se encontrar, eu quero que você dance pra mim. Não é que eu danço tão mal assim, também não sou boa, mas o que pegava mesmo era todo o conceito de dançar pra alguém antes do sexo. Ou será que ele imaginou durante? De dançar avisado, ensaiado e com o propósito de realmente seduzir alguém. Isso ia contra toda a minha filosofia de sentir qual putaria a cada momento pede, entende? Matutei logo se isso não tinha a ver com as coisas que escrevia. Sei lá, minhas amigas vivem me perguntando se os caras não me abordam por causa dos poemas. Pra ser sincera, o que me incomodava não é ser ou não abordada, e sim essa pulga atrás da orelha das expectativas que criavam em cima de mim. Outro dia, um amigo de longa data me encontrou por acaso e soltou que nunca tinha me imaginado daquele jeito. Migo, não viaja, não tem a ver com o que eu faço. Foi o que eu disse na hora, mas mentalmente pensava, graças a Deus você não perde seu tempo me imaginando fudendo, né, querido? Mas pra escrever, tem que entender. Ele não quis dar o braço a torcer. Entender não é fazer, pensei, mas nem quis discutir. Ultimamente, tenho pensado que a minha sorte como mulher heterossexual se aproximando dos 30, mais perto dos 25 do que do 30, Vanessa. Outra voz dentro de mim sempre contesta. É que eu tenho uma boa imaginação. Consigo criar bem um cenário, sabe? Aposto que consigo encarar essa dança pro João. No celular toca No Police, da Doja Cat. Olho o João, de cueca, deitado na cama, tira a calça jeans e vou engateando até ficarmos cara a cara. Começo a rebolar um pouco naquela posição, sento de joelhos e tiro a camiseta. Fico em pé na cama, ensaio movimentos lentos com o quadril e, eventualmente, passei o pé por cima dele. Tiro a calcinha e volto a rebolar, me posicionando exatamente acima de sua cabeça. Vou descendo e para alguns centímetros de distância do rosto dele para dar um suspense. Fico de quatro, agora com a bunda na direção do seu rosto, e bato o cabelo como a Britney Spears no macacão transparente de Swarovski em Toxic. João vai à loucura. Pra funcionar, preciso imaginar a cena exatamente como se fosse uma coreografia da Britney, sabe? Porque eu mesma nunca faria isso sem fingir que tô na pele de outra pessoa. E tenho certeza, se algum dia realmente topasse fazer algo do tipo, a realidade seria outra. Pra começo de conversa, a música tocando seria da Nicki Minaj. É essa música que você quer escutar agora? Ele reclamaria. Cala a boca, a performance é minha. Diria, deixando-se lá no criado mudo e me virando para encará-lo. Me aproximaria fazendo caras sensuais exageradas, puxando a camisa que nem a Shakira em chantagem e cantarolando o refrão. I'm feeling myself. Pressionaria o meu quadril na perna dele e bagunçaria seu cabelo, ainda fazendo caras e bocas. Viraria de costas. Improvisaria um twerk mal executado contra seu pau, fazendo uma bela demonstração de toda a minha falta de flexibilidade. Tenho que parar de pular os alongamentos. Ele me seguraria pelo quadril e perguntaria sorrindo. Beleza, agora a gente já pode transar? Nossa, que grosso, tava te seduzindo, me faria de ofendida. Ué, mas já deu, tô de pau duro. Você sempre tá de pau duro. Ah, é?
Perguntaria lisonjeado. Eu confirmaria com a cabeça e enfiaria minha mão na cueca dele. Sempre acontece quando você tá por perto. Sussurraria. Eu amo o João da minha imaginação. Caramba, que massa. E muitos Joões, gente. Não, e ótimo, porque tu mistura o humor também, né? Tem a pitada do humor que faz com que a leitura fique muito leve, muito leve. Era pra ser engraçado. Eu acho que isso até frustra algumas pessoas, porque elas olham o título e elas falam, nossa, vai ser só putaria. Vai ser tipo um filme de ação, que a pessoa começa a ser perseguida do começo, durante 1h30 só perseguição. Aí a pessoa tá lá fazendo putaria e rindo. Gente, mas o erótico é isso, o erótico real, o erótico mesmo, que se a gente for pensar, o que a gente vivencia não é nesse repertório assim do vamos, tirou a roupa, foi pra cima e não sei o que, e fez e aconteceu e gozou e obrigado por tudo, batijando o ombro, tchau. Não, gente, não é assim. Geralmente tem uns perrengues, tem gente tirando a roupa, caindo do lado da cama, tem uns negócios assim muito doidos. E essa fala, eu achei super interessante, essa fala do não sei o que, para tudo. Peraí, foi ele que pediu a porcaria da dança. Não, para tudo que eu já tô de pau duro. Eu tenho que voltar pro meu. Eu não posso pular os exercícios de alongamento, é a flexibilidade. Então, essa história do eu já tô de pau duro é uma ideia que tá muito vinculada ao homem, gente. Se eu já tô pronto, tá tudo certo e vamos, né? E não é assim, é justamente por isso que assim, o homem não vive a excitação, né? Se ele já tá ereto, pra ele já tá na hora de penetrar e acabou a história. Muitas das vezes a gente não tá nem lá ainda, gente. Tá muito longe de uma excitação suficiente para essa dinâmica. Até de vez em quando trago isso dentro do consultório, algumas pacientes falam, mas aí eu já nem abraço mais ele, porque só de abraçar ele já fica ereto. E aí eu já nem abraço mais, já nem faço mais carinho, porque não sei o quê. Gente, o beijo vamos de língua lá, também, né? Vamos lá. Não é responsabilidade sua se ele tá de pau duro, né? É responsabilidade sua excitação. Então, assim, se você não está preparada, você não está preparado. Então, não importa se ele está de pau duro. Não é responsabilidade sua. Você não tem que resolver esse problema. Você tem que, literalmente, olhar para si, assim. E, poxa, a gente é tão mais complexa do que só o pau duro do cara, né? Com certeza. Eu acho isso muito interessante, assim. A gente fica muito preso nessa ideia de ficou de pau duro, ficou molhada, pronto, tá pronto pro sexo, né? E normalmente a gente começa a associar o beijo na boca, os carinhos, tudo isso aqui é uma preliminar rapidinho, e aí a gente vai lá e matou o desejo. Sim. Mas assim, não mata o desejo, deixa ele viver, né? Deixa ele viver um bocado, deixa ele dar uma curtida, né? Vai alimentando. Vai desejo pra marinar, gente, pra pegar o gosto, né? Não, a pessoa quer já, não. Fiquei molhada, já vamos lá resolver. Gente, muitas das vezes, a gente tem pressa pra tudo, né? A gente tem pressa pra resolver a excitação, a gente tem pressa pra perder peso, pra quem quer perder peso, a gente tem pressa pra carreira profissional, a gente tem pressa pra tudo. E isso nos leva a esse lugar de imediatismo, onde a gente não constrói o que é necessário construir. Por isso que a gente estava falando, a libido é um lugar realmente que ela precisa ser estimulada, ela precisa ser construída. Muitos de nós usamos a libido para tanta coisa, né? Para o trabalho eu uso minha energia, para minha vida eu uso minha energia, para cuidar dos meus filhos eu uso minha energia, para no final do dia eu, ao invés de fazer uma caminhada ou uma corrida, lavar essa louça, botar roupa para lavar. Então a tua energia está sendo utilizada, mas pro erótico, para libido, para excitação, a gente quer resolver logo. Né? E é exatamente por isso que muitas mulheres não gozam, é exatamente por isso que muitos homens têm ejaculação precoce ou dificuldades até mesmo manter uma ereção, porque eles já não sabem mais trabalhar a excitação, né? Não tem um caminhar até lá em cima e deixar a coisa curtir para poder você chegar ao ápice daquilo ali. Sim. É só um lugar de chegou lá em cima, pronto, acabou, obrigada aí por tudo. E até a ver com aquilo que tu sempre fala, Evelyn, a respeito de dopamina, né? Que hoje em dia a gente tá em redes sociais, você tem os Reels, né?
que te libera vários picos de dopamina em curtos períodos, e acaba que a pessoa vê na sexualidade muito essa liberação de uma forma muito mais imediatista, porque já não tem mais tanto tempo para estar vivendo aquele processo de que seria mais esse crescimento, né, essa liberação aos poucos. E Ciane, como que é para ti em relação ao mercado erótico? A venda da tua obra, como que tá hoje, e também onde que a gente consegue encontrar as tuas obras para conseguir adquirir? Antes de te responder isso, só comentar essa fala da Evelyn também, que eu gostei muito, acho que tem muito a ver. Tem um texto da Audre Lorde que chama Os Usos do Erótico. E aí ela vai defender uma ideia de erotismo, assim, como um poder dentro da mulher. Ela tá falando para mulheres, e tá falando principalmente para mulheres negras, né? Então ela vai defender assim, olha, o machismo, a nossa sociedade patriarcal, ela tenta fazer a gente olhar para o erotismo como desconfiança, como esse lugar em que a gente é, de certa forma, subjugada, né? Que é um problema para o corpo feminino. Mas ela fala, não, tem um poder gigantesco aí, se a gente se apropria disso para nossa vida. Então, ela vai defender que a mulher que aprende a se apropriar do erotismo, ela tá inteira em tudo que ela faz. Então, ela vai ser melhor até nessa energia para o trabalho, nessa energia para o que ela sonha, para a família. É uma mulher inteira, né? Uma mulher que tá em paz com o seu corpo, com o que ela deseja. E eu leio, esse texto é às vezes até um pouco difícil, assim, de entender, porque ela tá pensando numa ideia bem abstrata de erotismo, mas pra mim, quando eu leio, eu penso assim, no desejo como o motor da nossa vida. Então, isso que ela tá falando assim, não, vamos pegar esse desejo pra virar a nossa maior força, né? Pra gente se apoderar dele mesmo e virar uma força. Então, acho que casa muito com o que a gente tá conversando aqui. Agora, sim, sobre vendas, né? Cara, tem muita procura por e-book, dessa parte de erotismo. Tem muita coisa gratuita também na internet, em termos de fanfics. Eu sou uma grande leitora de fanfics, é um negócio que realmente alimenta a minha imaginação. Ultimamente não tenho tido tanto tempo para ler, mas quando eu consigo é incrível. Eu acho que tem muita gente talentosa escrevendo narrativas mais eróticas, né? Não necessariamente de sexo explícito, mas, enfim, de estímulo, né? E desejo. E no meu caso, quando eu lancei meu primeiro livro, foi por uma editora independente. Então, tem umas respostas muito positivas, assim, o livro tá em bibliotecas públicas do Maranhão, por exemplo. Então, volta e meia recebo alguma mensagem de alguém no interior falando, eu vi teu livro no Farol do Saber. Eu li, amei, não sabia, e tem uma escritora... No Farol do Saber. Tipo, eu não sabia que tinha uma escritora maranhense fazendo isso. Então, isso me deixa muito orgulhosa, assim, eu fico muito feliz. E o livro vendeu muito bem em versão e-book, assim, sempre me assusta. Quando a gente faz balanço de estatística, tipo, nossa, tem mais de 350 mil páginas lidas naquele Kindle Unlimited, né? Então, com o e-book, ele tem uma penetração melhor. Com o livro físico, superou as expectativas da editora. Eu era uma editora iniciante, ou uma escritora iniciante, eu tinha zero expectativas, então, pra mim também, tudo é uma superação. É um negócio que me deixa muito feliz, mas ainda, agora, eu tava até comentando isso, eu já tenho um livro publicado, agora eu vou publicar um outro livro, só que dessa vez eu vou publicar por conta própria, assim, em e-book primeiro, né? E eu ainda tô traçando um caminho todo de novo, né? Vou redescobrir agora como eu quero ser distribuído ou não, porque eu queria que o livro chegasse a cada vez mais pessoas. Então, vou tentando os caminhos até a história chegar onde ela pode chegar. Aí a minha intenção é ser lida, então o caminho eu vou tentar. Audiolivro, tu tens esse projeto? Eu tenho um projeto de transformar eu tenho alguns e-books independentes publicados, né, de contos curtinhos.
Aí tem um e-book que eu gosto muito, que é o Primo de Aziz, e esse eu quero transformar em audiolivro. Aí é um projeto que eu já comecei a trabalhar nele, né? Já adaptei o texto, já tô conversando com gravadoras e tal, mas acho que ele ainda demora um pouquinho para sair do papel, mas é um plano. É uma ambição aí dentro do que já está sendo construído, na verdade. E né? se alguém quiser encontrar as suas obras? Então, para encontrar o livro, se você quiser começar a ler agora, enquanto você terminou de ouvir o podcast, você quer começar a ler agora. Aí uma outra aba e já vai pesquisar. O que eu faço, que eu faço, meu Deus, preciso ler isso agora. Deus. Até pelo amor de Deus. Então, um dos caminhos é a Amazon, tá disponível em e-book, você pode comprar a cópia do e-book ou você pode ler pelo Kindle Unlimited. Se você for ler pelo Kindle Unlimited, leia várias vezes. Leia várias vezes para ajudar os escritores independentes. E se você quiser comprar o livro está disponível no site da minha editora, Quintal Edições. Depois eu passo o link para vocês. Tá ótimo. É mais fácil comprar por lá, para as pessoas de São Luís que quisessem falar comigo. Em breve terei cópias, mas por enquanto não. Pelo site da editora é o caminho mais rápido. E qual é o teu Instagram? Para o pessoal ir lá acompanhar? Meu Instagram é @ceanemelo. Por favor, me acompanhem, terei várias novidades em breve. Gente, se vocês estão aí assistindo a gente ao vivo, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso episódio de hoje. Tem ainda muita coisa pra falar, pra perguntar? Tem. Se você tiver dúvidas, pensou, Evelyn, gostei de um negócio aí, mas fiquei com dúvida de tal coisa, manda no direct pra gente, manda no direct pra Ciane, que ela vai falar com vocês, a gente fala também. Gente, é super acessível, gente. Às vezes demora um pouquinho a responder, porque enfim, a vida é corrida. Mas a gente responde. Evelyn trabalha até dia de domingo. Gente, uma loucura a vida. Mas segunda-feira eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo só as coisas que eu gosto. Olha aí, ó. Quero saber quem tem folga segunda. Só eu. Aí sábado e domingo realmente tô no consultório. Então, assim, gente, nosso episódio tá acabando. Ó, limite de tempo, na verdade, não é porque a gente quer terminar. Quero agradecer muito, maravilhoso. Se pudesse. muito a Ciane por ter participado, por ter concordado em participar com a gente, né? A Juliana já te conhecia, eu ainda não. E é um prazer muito grande ter você aqui. Juliana só sempre traz pessoas maravilhosas. Eu fico sempre muito agraciada em conhecer pessoas com tanta coisa para compartilhar com a gente, para trazer e para, obviamente, incluir aqui no nosso Intimamente Pod, que é um programa literalmente feito por mulheres e para mulheres, né? E a gente precisa muito normalizar falar sobre sexualidade, falar sobre intimidade, que a gente não costuma falar, infelizmente. Exatamente. A gente só conversa aqui em conversas mais íntimas com as colegas, mas, gente, a gente precisa normalizar isso para que a gente esteja mais à frente dos nossos desejos, da nossa libido, daquilo que a gente está construindo pra gente e das mulheres que a gente pode sim se tornar. Basta a gente se informar mais, né? É verdade. Obrigado muito, meu amor. Mais alguma coisa, Gil? Eu quero agradecer ter aceitado o convite, Ciane. A gente se conheceu algumas semanas atrás e eu fiquei muito empolgada, porque lá a Ciane leu um pouco também das obras dela. Achei incrível e fico feliz de você estar aqui compartilhando, né, um pouquinho do teu conhecimento, trazendo também outras visões sobre temas que são polêmicos. Então, isso abre muito a nossa mente para várias coisas. Ter uma nova visão, uma nova perspectiva, ressignificar muitas coisas também, né, em relação à sexualidade feminina. E era um episódio que eu estava muito empolgada justamente porque são obras, são tipos de conteúdo que a gente já indica para as pacientes e saber que tem uma escritora maranhense aqui. Sim, verdade. A gente, mais uma vez, te agradece a presença aqui. Outras oportunidades também, né? Espero que a gente esteja aí juntas também. Quer falar mais alguma coisinha? Eu quero agradecer você, Dora. Gente, foi maravilhoso. Parabéns pelo podcast. O trabalho de vocês é incrível. A Juliana, eu já falo pra ela, Juliana, tu é celebridade. em termos de fisioterapia pélvica, a mulher é a famosa daqui de São Luís. Prazer, Evelyn, foi um prazer conversar. Nossa, foi muito boa a conversa, gente. Eu ficaria falando horas aqui. Muito obrigada mesmo por dar esse espaço também para eu divulgar meu trabalho.
Enfim, muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Gente, segunda-feira estamos de volta. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, manda para as amigas. Assim, amiga, olha esse negócio bem aqui que eu acabei de ver. Olha que legal. Então, não apenas faça isso, mas também vá olhar como é legal o conteúdo dela. Compre o e-book, não fique parado aí só com a sua bundinha no sofá perguntando, ai gente, o que eu faço para trabalhar minha libido? Compre coisas, consuma coisas que trabalhem a sua bundinha honesta. Sua bundinha, né? Tendo a bundinha linda, não linda, bundinha honesta de verdade. Vamos lá. Um beijo para vocês. Um beijo até a próxima e até a segunda. próxima. Tchau, tchau.